Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês. A Silvinha tá aqui, deixa eu já dar um negócio aqui. Nós hoje estamos ouvindo uma banda gospel muito legal chamada Skank. Se você quiser convidá-la para tocar na sua comunidade de fé, é muito legal. Essa música chama Jack Tequila, que nasceu numa cabana em Noanoa. Bem-vindas, moças! Dona Leida, Dona Juliana, Stephanie, bem-vindas. Silvia, eu já te convidei aí. Aqui diz para mim que você está aguardando você. Opa, oi, Entramos! Tudo bem? entramos, tudo jóia, e aí? Tudo bem, tudo bem. Tá, Tá meio tá, frio aqui, mas tudo bem. sim, mas vocês estão quietinhos aí na quarentena, né? Desde o dia 10 de março, Nossa, sem eu pisar nem também. no hall social. Eita, que beleza. Isso é bom que aí não tem Covid, né, que pegue, porque tá trancadinho dentro de casa. Só quando as comprinhas chegam, né, que os filhos fazem, tem que Sim, higienizar tudo, tem que... É muito neurotizante aqui, viu, esse negócio. mas é assim também. Eu tô aqui na casa dos meus pais e eles estão higienizando tudo. Meu pai passa álcool até no pastel quando chega. Olha, eu corro esse perigo, porque eu coloco nas coisas congeladas, aí meu marido diz assim, pelo amor de Deus, vai entrar dentro da banana, eu não quero nem saber. Eu passo até na banana, no mamão, tudo, tudo. Não, é legal que aí fica uma banana alcoólica. Já come um pedacinho e já fica feliz. Né? Né? Se não matar... Eu sempre digo pro meu marido, eu sempre digo assim, bom, se esse Covid me pegar, é porque tinha que pegar mesmo, porque eu nunca vi uma coisa tão... Eu sou Exatamente. muito... como é que a gente diz? Neurotizante na maneira de higienizar. Eu digo, não, sai, sai que você não vai saber. Aí eu vou, pego. É uma loucura. Pega a luva e não sei o quê. Bom, é isso aí, né? A Tá gente tem certo. que se prevenir. Tudo bem com você? Como é que estão Tudo seus bem. pais? Meus pais estão bem, graças a Deus, né? Eles moram em Peruíbe, aqui no litoral de São Paulo. Ai, que E delícia. eu moro lá em Goiânia, né? Mas aí, como a gente soube da quarentena, eu falei, vou ficar com eles, porque tranco o portão, quero ver sair. Mas, assim, eles dão um golpe em mim, de vez em quando vão ali no mercado, né? Tem que É ir. mesmo? A gente fez uma votação aqui, eu perdi, de quem ia no mercado. Meu pai ganhou. Que a gente Mas eles combinou estão que mantendo a distância, estão usando então, eles luva, fazem tudo máscara. certinho, né? Meu pai vai no domingo à tarde porque é quando tem pouquinha gente e aí ele consegue comprar o que é para semana. E aí tá sendo assim, uma vez por domingo é o dia de passeio pro mercado. Ah, meu Deus do céu, nem isso eu quero. Eu tenho dois filhos que moram aqui em São Paulo, né? Então, meu Aham, genro compra, a cada 15 dias é meu genro que compra, e aí, uma vez é meu filho. Agora, o meu filho de 30 anos, que é casado, ele aham. não é muito cuidadoso, então não peço muito a ele, mas meu genro e É, a minha filha são mais cuidadosos. Ele, para que entendi. isso? Eles passam álcool no carrinho. Eu digo, não, senhor. Ele foi ontem, aqui no Pão de Açúcar, do lado da minha casa, Aham. meia quadra. E ele falou que estava fila, os dois estacionamentos lotados e fila, porque não pode entrar muita gente ao mesmo tempo. Diz que o supermercado ontem estava quase Terrível. impossível de entrar. Mas, Caramba! é, Aqui no litoral eles estão travando a entrada de quem não é morador, né? Para que o pessoal não venha para a praia. é Então precisa mesmo? ter, aí precisa ter comprovante de residência para entrar nas cidades do litoral. É mesmo? E é verdade. Então acho que com isso eles estão conseguindo segurar um pouquinho o fluxo de gente. Porque senão a moçada ia descer para cá para fazer churrasco na praia, né? Para curtir. Infelizmente isso acontece, né? Eu tenho Aí, muitas amigas minhas, psicólogas, que elas têm casa de praia, e elas foram aí aham, para Peruíbe, e vários clientes também foram aí para aham. Peruíbe. Eu falei, eita, tá lotado aí então, hein? É, quem tem a casinha aqui pode entrar tranquilo. Agora quem vem de turista, sim, trava É lá na entrada mesmo, da olha, cidade. não sabia disso.
Aí por causa disso os mercados não estão tão cheios assim, né? No domingo à tarde. Mas São Hum, Paulo capital é complicado demais, né? Não tem como. complicado. E aqui tem Silvia, muita. Diga, querido. me fala de você um pouquinho, como que era a pequena Silvinha? Você é do Ceará? Eu sou sou do Ceará. Então conta pra É, nós. hã? Conta pra nós como que era a pequena Silvinha lá no Ceará, correndo de um lado pro outro, fazendo bagunça. Como é que era? É muito engraçado. Você sabe que eu não era muito bagunceira, eu era muito tímida. Aham, E eu venho de uma família somos 5 mulheres e um homem, mas a minha certo. mãe, ela que morava em Fortaleza e vinha muitos sobrinhos dela do Uhum, interior, principalmente minha mãe era do Rio Grande do Norte, principalmente do Rio Grande do Norte, Mossoró. E a minha mãe sempre tinha 2, 3 primos nossos morando com a gente aham, para fazer faculdade ou para fazer o ensino médio. Eu acho que faculdade, eu não me lembro muito bem. Então, aham, sempre éramos em muitos. Éramos 6 filhos, meu pai e minha mãe, e 2 ou 3 sobrinhos. Então, éramos em 9. E é interessante, eu sou a do meio. Eu era aham. muito tímida, acredita? Eu É era muito. mesmo? Mas você não é mais tímida não, né? Agora você tá Agora mudou tranquilo. tudo, cara. Eu não entendi o que aconteceu comigo. Agora Eu você era sabe que muito. eu sou tímido? As pessoas acham que eu sou assim extrovertido e tal, mas tem um montão de coisa que eu travo. Assim, por exemplo, quando eu chego na igreja, qualquer igreja que seja, e já começou o culto, só tem lugar na frente, eu Ah, vou morrendo de vergonha. E vou assim sem jeito, se eu pudesse eu não entrava. é mesmo? É umas bobeiras assim, o que tem que fazer uns tratamentos psicotrópicos aí para ver o que a gente faz comigo. Tem. Eu era muito tímida, eu tinha muito complexo de inferioridade, muito. Uhum. Porque tinha uma pessoa da minha família que gostava de Uhum. falar mal do meu nariz, disse que eu tinha nariz de palhaço, quando eu chorava eu ficava com o nariz muito vermelho, Vermelho. perna torta, que eu parecia engraçado. Hoje todo mundo não, mas muitas mulheres fazem implante de silicone no bumbum, né? Aham. E fiz balé clássico até 20 e tantos anos, e eu era sempre fui muito magrinha, mas eu Aham. tinha um bumbum meio. Um pandeirão. Então, o meu apelido era Tanajura, que é uma formiguinha que tem. Sim, sei, com a bundinha assim pra E o meu cima. professor de balé, Hugo Bianchi, ele sempre dizia: Silvia Jerusa, você não é vedete, você é bailarina. Aham. E eu sempre aprendi a andar com o bumbum puxado para Aham. dentro, barriga para dentro, postura de bailarina. E hoje, Sim. cara, que não tem mais, né? Aí eu digo assim, cara, e eu escondi tanto quando eu era novinha, agora Agora já. que podia ter, né? Não, agora já. Eu era muito tímida por causa desses Sim. complexos que eu tinha. Não gostava de ser chamada de tanajura, nem de nariz de palhaço, nem perna torta. Eu, por muitos anos nem gostava de usar saia, vestido. Aham. Mas, graças à terapia, eu Eita, melhorei um pouco a minha autoestima. Mas eu era bem tímida, assim, que bem. legal. E hoje as moças estão querendo colocar silicone para serem tanajuras. Pois é. Olha como muda o tempo, os tempos, né? Como mudam. Sim. Que coisa boa. E o teu encontro com o evangelho, assim, com Jesus de Nazaré, como é que foi? Foi muito interessante. Eu era. Minha mãe era muito católica, meu pai, embora Sim. ele não fosse lá essas biscas todas, como diz o cearense, essas biscas todas, Aham. mas a minha mãe me fala que o meu pai era filho, eu não me lembro, era um negócio que tinha uma medalha vermelha, filho de Francisco, filho de Antônio, eu não sei muito bem. Certo. Minha mãe era filha, casou com uma coisa branca, filha de Aham. Maria. Minha mãe era muito católica e ela sempre levou a gente para a igreja. Meu pai não ia com a gente, mas eu me lembro nos domingos que era muito chato, porque a gente ia às 6 horas da manhã. Ela Nossa, na levava a gente para. missa? Sim, todo Não, mas nem domingo. os anjos estão acordados às 6 horas da manhã de domingo. Sim, mas a gente tinha. Eu morava ali Eu morava bem na rua Costa Barros, lá em Fortaleza, perto do Cristo Redentor, quase em frente ao Colégio Militar. Enfim, Aham. e a gente ia muito para a missa. E eu vou contar uma coisa bem interessante, que, bom,
Aí minha mãe era costureira e ela fazia Certo. as roupas para a gente, às vezes, de alça. E Aham. todo sábado, a gente confessava e no domingo eu comungava. Fiz catecismo, acho que até os 9 anos de idade, e Aham. eu sempre quis fazer a primeira comunhão. Mas a minha mãe inventou, porque a primeira comunhão, não sei, acho que hoje ainda também é bem custoso, tem que fazer os santinhos, tem que fazer Aham. aquela roupa bonita, era tudo muito, muito, muito caro. Minha mãe disse, minha filha, Sim. não tenho dinheiro para fazer sua primeira comunhão. E eu fiquei muito triste. Mas uma coisa interessante que eu quero te dizer, depois me lembro de voltar para isso aí, é porque eu Aham. não sabia muito bem o que me confessar, o que era o pecado. E os Uhum. padres reclamavam muito das minhas alcinhas. Uma vez um padre abriu a Ah, sim. porta assim do confessionário e disse: Olha, minha filha, eu tenho aqui os cabelos de Santa Terezinha, que você vai poder beijar um dia. Mas você tem que pedir à sua mãe para não fazer vestido de alça para você. No dia que você vier se confessar sem alça, porque Ceará, muito Aham. quente, você Claro. vai beijar os cabelos de Santa Terezinha. Cheguei em casa, que eu era muito. Eu era assim, devota, sabe? Aí eu falei, Sim. mãe, dá para você fazer umas roupas para mim sem ser de alça, porque eu quero beijar os cabelos de Santa Terezinha. Mãe dizia, que história é essa, menina? Mas enfim, aí eu. Com 9 anos ela se negou a fazer a minha festa, mas eu não queria nem festa, eu Uhum. queria uma roupa branca, não tenho dinheiro. Aí eu fui passar as férias, eu tinha um tio bem rico, que ele tinha muitas fazendas lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sim. Todas as férias de dezembro e julho, eu ia passar lá na casa da minha tia, lá nas fazendas, né? Andar a Aham. cavalo, tem muita história interessante. Aí, quando eu voltei, eu tenho uma irmã que é 1 ano e meio mais nova que eu. Sim. Minha irmã tinha feito aquela primeira comunhão, aquela festa. E eu Eita. fiquei indignada. Eu digo, como assim, mãe? Eu sou mais velha do que ela. Você disse que não tinha dinheiro para minha festa. Não era festa, eu queria só uma roupa. Aí eu fiquei tão chateada, porque eu era mais. Aí tem, na minha época, já dá para ver pelas minhas canças, que eu sou daquela época, a gente tinha uma roupa de fazer ginástica no colégio. Eram as sainhas brancas de preguinha e um bari, mas era bari de algodão. Que Certo. era mais ou menos aqui, assim. Era bem. Não era a década de 30, mas parecido com aqueles maiôs da década. Sei. Mas eu fiquei tão chateada e com tanta vontade de fazer a primeira comunhão que eu peguei uma blusa do colégio, que era de manga, arranquei o bolso, porque tinha o símbolo do colégio, Aham. coloquei por cima desse bar e coloquei a sainha lá embaixo, tirei a bainha e deixei para ela ficar um pouquinho Sim. maior, senão o padre não deixava. Não sabia rezar, acho que é Santa Maria, Mãe de Deus, acho que é Santa Maria. Salve Rainha, alguma coisa assim. Eu não sabia rezar muito de cor e tinha que Aham. saber para se comungar pela primeira vez, né? E Sim. eu me lembro que eu enrolei o padre, porque eu não sabia direito. Aí, quando chegou numa hora que eu não sabia lá direito, eu disse a voz bem baixinha e o padre, o Aham. quê? Aí eu sei que eu. Ah, Ai, não deu certo, porque eu enrolei. E hoje, eu olho para trás, meu Deus, até minha primeira comunhão foi com enrolada. Aí você ele deu um golpe na primeira dei um comunhão. golpe. E aí fiz a primeira comunhão sozinha, lá com essa roupa Aham. de ginástica. Mas uma coisa que eu queria te contar, que eu não sabia que pecado falar. Porque eu não sabia o que era pecado, né? Aí Sim. eu dizia assim, aí eu tinha faltado um domingo, depois, né, que eu comecei a me comungar, e eu dizia, padre, eu briguei com meus irmãos, desculpa aí, eu vou dizer essa palavra que eu nem gosto, tá? Mas eu falei a palavra merda, que eu achava que falar a palavra merda era pecado, e faltei à missa no domingo. Mas isso eu tinha faltado um domingo, mas todo Aham. sábado eu falava da mesma missa. Certo, que Porque é o era sempre o pecado. mesmo, era sempre o mesmo padre, né? Ele disse assim, minha filha, assim você já está para lá do inferno. Porque todo sábado você chega aqui me dizendo que faltou a missa, eu te dou a absolvição, e no outro sábado você já faltou a missa domingo de novo. Aí eu, não, seu padre, é que eu faltei aquela há 2 meses. Ele, então não precisa mais confessar. Então, Aí você essa falou, é a... mas eu vou falar o quê, uai? Eu não sabia o que falar. E a gente brigava muito mesmo. E a gente dizia essa palavra que eu nem gosto Sim. mais. Né? Mas, Aham. enfim, foi muito interessante. Com 15 anos de idade, Hum. bom, eu só tive meu primeiro namorado com 17 anos. Né? Então, Uhum. com 15 anos que a gente mudou.
E eu ia sempre para a mesma paróquia. Aí eu fui nessa paróquia e esse padre começou a me fazer umas perguntas que eu não conseguia entender. Aí eu disse para ele, quando eu cheguei, eu não entendi nada. Ele perguntando se eu tinha namorado e perguntando um monte de coisa, Aham. bem, hoje eu olhando para trás, bem feia. Cheguei em Sim. casa, na minha inocência, eu digo, não, seu padre, eu não tenho nem namorado. Mas você faz isso, você faz aquilo outro. E eu não tenho nem namorado. E eu não entendi as perguntas dele. Quando eu cheguei em casa, eu digo, mãe, o padre me perguntou umas coisas tão que eu não sei de nada. Aí eu comecei a dizer para minha mãe foi se horrorizando, disse assim, é o seguinte, você nunca mais pisa nessa igreja. Que de acordo com... E era mesmo, hoje eu já na minha maturidade, meu Deus, e você conversa que o padre venha para o meu lado, uma menina de 15 anos. Enfim, parei de ir à igreja, me Uhum. tornei ateia mesmo, eu não Sim. acreditava. Eu tinha muita raiva de crente. Eu morava Aham. perto de uma igreja presbiteriana. E eu me lembro que Eita. quando eu descia do ônibus, eles nunca fizeram nada comigo, mas eu fiquei Aham. com ojeriza a qualquer tipo de religião. Mas não sei por que, na minha época, os católicos e os protestantes brigavam muito, né? A gente chamava os Sim. protestantes de bodes. Aham. O pessoal jogava pedra nas portas das igrejas protestantes. E eu me lembro que eu descia do ônibus e eu, para não passar em frente à igreja presbiteriana, eu atravessava a rua. Depois que a igreja passava, aí eu atravessava de volta e ia De para minha novo. casa, porque eu era muito contra eu não acreditava em Deus, eu acreditava que era só morrer e ir para debaixo de 7 palmos. Não Uhum. acreditava em nada. Eu achava que a Bíblia era um livro feito por um monte de homens para poder fundar uma religião. Eu tinha um Uhum. monte de ideias fixas. E aí, Sim. com 20 anos de idade, eu já fazia letras, eu passei no vestibular com Uhum. 17 anos. Eu fui a uma. Eu fui ser entrevistada para ser tradutora numa multinacional e nos formulários perguntava minha religião. Aí eu falei, eu não tenho nenhuma, eu sou ateia. Aí o Aham. diretor-geral, que era, eu não sabia, pastor presbiteriano, Ó. me chamou na sala, o diretor-geral da empresa me chamou e disse assim, você colocou aqui que você é ateia? Eu digo, sim. Aí comecei a conversar com ele tudo que eu achava, né, de Deus, de Aham. Bíblia. Ele disse assim, olha, eu queria te recomendar ter umas reuniões de jovens universitários na sua faculdade, que eu estudava, fazia letras na Universidade Federal do Ceará. Aham. Todo sábado eles se reúnem. Por que você não dá uma passadinha por lá? Isso é muito interessante eu te contar Olha isso. só. Aí, eu, Silvia Jerusa, na época, eu era subversiva, lembre-se, eu fiz faculdade, eu entrei em 1970 eu acho que eu entrei... Oh, meu Deus, eu me formei em 1970, 71, Aham. querido, ditadura braba. Isso. E eu e meus colegas éramos subversivos. Nessa fase, só ser estudante já era subversão, né? Estudante de faculdade. Você sabe que eu, bom, eu era militante, né? Subversiva Aham. mesmo. É até perigoso a gente falar isso hoje em dia, mas É, porque tá de volta aí, né? Às vezes lembra-se eles vão que isso caçar a era no gente. passado, tá, É. gente? Hello, era no passado. 1970, o mundo era outro, 70, né? 70. Mas uma coisa interessante que quando esse pastor, eu descobri que ele era pastor, eu digo, putz, não quero trabalhar nessa empresa nem de jeito nenhum, porque eu tinha Uhum. tanta raiva de protestante. Aham. Aí eu fui na universidade, eu digo, vão destruir com meus colegas, porque essa faculdade, com esses crentes, aí já não gostava de crente, esses Aham. crentes, e eu conversei com meus colegas e disse, vamos nessa reunião, porque vão alienar. Eu era diretora do Grêmio Acadêmico, naquela época, hoje não Aham. sei como é que chama, mas era Grêmio, eu era a presidente, a gente fazia muita coisa... de sábado, a gente fazia muita programação artística, Sim. cultural, Aham. né, lá na faculdade de letras, junto com a arquitetura, o Fagner e o Belchior, Ah, eles eram mais velhos do que eu, tá? Mas eles faziam arquitetura e era só atravessar a rua, a gente fez muito é evento junto. mesmo. Cara. Que Então, legal, hein? aí, o que foi que aconteceu? Fui lá,
isso aqui é importante. Eu fui lá, eu chamei meus colegas, eu tinha uns colegas que depois, no futuro, nem existia PT, eles até foram deputados pelo PT, lá na frente. Eu digo, vamos lá ver essa reunião desses crentes, porque vão alienar o povo, vamos acabar com essa reunião. Aí eu fui, chamava-se, ainda existe, Aliança Bíblica Universitária. Ah, ABU. ABU. Aí eu chamei os meus colegas subversivos, a gente fugiu da Polícia Federal, porque a gente fez uma feira da arte, e aí tinha quadros, tinha poemas, tinha não sei o quê. Cara, a polícia chegou lá, batendo em tudo, a gente saiu fugindo, foi aquela confusão, procuraram por mim. Eu tive muita sorte, porque procuraram por mim, por 2 colegas meus, que éramos os que estavam organizando a feira. Sabe o que aconteceu? Sim. Um deles era neto de um coronel e o outro era Certo. filho de um coronel. Então eles estavam tranquilos. Eles não foram presos. Agora, meu pai era fiscal de algodão e minha mãe costureira. Se eu tivesse sido presa, eu estava ferrada, entendeu? Você tinha sumido. Aí foi muito interessante. Aí eu comecei a ir para essas reuniões da ABU para desconstruir o que eles estavam dizendo, né? Para acabar com essa reunião. A gente queria acabar com essa reunião, porque iam alienar os estudantes. A galera. Pois é, amigo. Aí, mas quem me acabou foi a reunião, porque eu me converti. Que legal. Fiz todas as perguntas possíveis e impossíveis para os meus colegas, para os meninos lá da ABU, e foi ali que eu tive um grande encontro com Deus e me converti. Bom, aí meus amigos, né, meus colegas ficaram contra mim. Eu digo, não, gente, calma, eu não vou alienar ninguém. Aí foi muito legal. Sim. Aí começou a minha caminhada cristã, aí, né, não me alienei, continuei na minha luta, porém, agora eu tinha um outro motivo, né, para... Fui frequentar, adivinha qual igreja? Presbiteriana. Porque era perto da minha casa. Porque era perto da tua casa? É a minha história também. A gente foi para a igreja presbiteriana porque era mais próxima de casa. A conversão lá foi por preguiça lá em casa. Todo mundo queria ir para a igreja mais próxima. Não porque não precisava pegar ônibus, não precisava. Tranquilo. Fiz amigos muito legais, as meninas, filhas do pastor eram minhas amigas, mas aconteceu uma coisa. Nós começamos a nos reunir para... Bom, os nossos carnavais, gente, era até piada, né? Os meninos levavam bebida escondida. Eu não, eu estava... O novo convertido é muito Caxias, né? Sim. Eu ficava horrorizada com as coisas que as meninas falavam, que os meninos falavam, e as coisas que aconteciam no acampamento. Mas foi um tempo muito bom. E o que aconteceu? Nós jovens, os jovens, inclusive meu marido fazia parte dessa, ele tinha uma namorada, eu não tinha olho nele, tá? Olha só. Não. Ele estava noivo, inclusive, com 19 anos o menino já era noivo. Aí eu disse para ele, cara, nossa, você é muito... que desespero. Eu não tinha o menor interesse nele, mas assim, eu disse, mas é muito cedo para um jovem, 19 anos, mas ele era apaixonado por essa menina, que eu não vou nem dizer o nome, porque o pai dela era conhecido. Então, aí, o que aconteceu? Lá no acampamento, aí a gente decidiu o seguinte, olha, nós estamos muito, a gente chamava carnais. Certo. Menos eu, porque eu era novo convertido, nunca é carnal, né? O novo convertido é exagerado. Sim. Aí, a gente... Eu tô rindo porque faz todo sentido, é exatamente assim. Não é? A gente segue a Bíblia ali na risca, isso. Né? Aí nós decidimos, os jovens, decidimos nos reunir todo dia, durante um ano, para pedir. A gente nem sabia o que era Pentecoste, a gente não tinha a gente não conhecia nada disso, negócio de Espírito Santo. Nós combinamos de nos reunirmos para orar pela igreja, por santidade. A gente orava lá embaixo, como é que a gente chama? No subterrâneo, no sótão. Como é que chama? Subsolo? No subsolo, isso. Aí,
depois de um ano, amigo. Aí as coisas começaram a acontecer, que eu não vou nem contar tudo, mas enfim. Éramos 30 e tantos jovens, a gente começou a ser avivado. Eu era nova convertida, então eu não tinha vínculos de membresia. Meu Sim. marido foi expulso da igreja com mais não sei quantos jovens, expulso mesmo. Foram acusados de pentecostalismo? Sim, e ele foi. Silvia Meu Jesus, Deus do céu. eu era muito modernosa, então jamais Aham, eu iria para a Assembleia de Deus. Meu marido aham. foi para. Ele era só meu. Aí a gente começou a namorar. Nem me lembro se a gente estava namorando ou não. Enfim, ele foi para a Assembleia de Então, Deus. no meio do Pentecoste, vocês começaram a namorar, hein? Ó, o fogo veio. Foi, cara. Mas aí teve muitas confusões, a gente acabou o namoro, porque eu não Aham. saí da igreja, Ah, expulsaram sim. ele e mais um monte de gente que era membro. Eu gostava Uhum. muito das filhas do pastor, eu digo, cara, eu não vou sair daqui, não. Aí eu Aham. fiquei lá, e na igreja ainda muito tempo, até um dia, 3 anos depois, que eu casei com meu marido, aí, Aí aí não teve ficou. jeito. Aí não teve jeito. Mas aí eu era muito abeuense, eu ia muito, nossa, a gente ia muito, eu ia muito para a ABU, Aliança Bíblica Uhum. Universitária. E eu acho que era mais lá que eu era muito envolvida com a Sim. ABU. Então foi ali que deu o primeiro encontro com o Evangelho e a partir dali que você foi caminhando, né? Trilhando no Evangelho também, né? Porque Foi na... naquela época, a própria ABU foi muito renovada, foi Uhum. um movimento muito no Brasil, Sim, muito grande, né, da renovação que a gente chamava, não a renovação carismática sim, católica, mas aham, dentro das igrejas protestantes tradicionais, que a gente chama sim. tradicional. Que legal, que coisa boa. E como que é agora você cuidar aí de uma galera na Bethesda, aí em São Paulo? Continua com coração de estudante, como canta o nosso querido Milton Nascimento, né? Aquele coração cheio de paixão do primeiro amor? Você sabe que sim, né? E, claro, a igreja que eu frequento e onde eu sou líder, ela passou por uma transformação muito grande. Eu sou Uhum, pentecostal, eu acredito muito, uhum, mas eu sou uma pentecostal racional, se é sim. que isso existe. Porque eu presenciei muita criancice dentro da igreja Uhum, cristã, dentro da igreja evangélica, né? Eu fui sim. da Assembleia de Deus, que eu casei com um pastor da Assembleia de Deus, que era meu Aham, marido. Sofri muito, porque eu era da igreja presbiteriana, a gente pinta as unhas, a gente se maquia, a aham. gente usava calça comprida, usa, né? E tudo mais. E a igreja que eu fui, depois que eu casei, eu sofri muito, 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 muito. Muito legalista. E outra coisa, as pessoas queriam. Como é que pode o pastor casar com uma menina da. Existia muita divisão entre as igrejas Sim. pentecostais, igreja presbiteriana, batista. Aham. Então, as pessoas me. Fui muito perseguida dentro da própria igreja, que o meu marido Uhum. ele era evangelista. Ah, Tinha certo. isso. É evangelista, depois que casa, aí é ordenado pastor, entendeu? Ah, legal. É que não pode. Solteiro não era ordenado pastor. Interessante, né? Aham. Enfim, sofri muito, cara. Sofri muito na Assembleia de Deus, fui muito perseguida. Até mesmo que assim, agora estou sem cortar cabelo por causa da quarentena. Sim. Mas eu cortei uma vez. Aí não podia cortar o cabelo. Eu tinha um cabelo aqui, meu cabelo era muito bonito. Eu tinha um cabelo castanho claro. Mas mas lá o cabelo tinha que ser muito grande. Tinha que Aham. ser lá. E o cabelo era aqui. Aí uma vez eu Aí cortei o já não cabelo. contava muito como assembleiano, né? Não, então, aí eu cortei o cabelo, a cabeleireira errou e ficou muito mais curto do que isso aqui. Pastor, que já faleceu, pastor Emiliano Queiroz, do Tempo Central, lá de Fortaleza. Acho que é Rua Avenida Tereza Cristina, me chamou. Porque eu era casada com o pastor, né? Sim. E lá eles disciplinavam, se você cortasse a franja, era disciplinado de púlpito. A igreja que eu frequentava tinha, num culto Sério de mesmo? sexta-feira, tinha 5.000 pessoas. Culto de sexta-feira à noite, chama-se culto de doutrina. Não sei como é que é ainda.
Bom, o pastor Emiliano Queiroz me chamou e disse... Meu nome é Silvia Jerusa, mas ele me chamava de Jerusinha. Jerusinha, Uhum. o que foi que aconteceu? Ai, que Deus me perdoe, já pedi perdão a Deus várias vezes. Eu disse, pastor, peguei piolho. Tive que cortar bem Não curtinho. teve Olha, jeito. horrível, gente, que coisa horrível. Mas Enfim, a opressão te obrigou, diante do medo, a se virar, né? olha a vergonha eu ser a mulher do pastor, de um dos pastores, ser disciplinada de púlpito, porque disciplinava, se cortasse até a Uhum. franja. Foi difícil, amigo. Minha convivência com o legalismo foi muito Aham. difícil, muito difícil. Sim, eu acho que é o legalismo que mais colocou gente boa de Deus mesmo para fora das comunidades de fé, porque não suportavam um peso que não é um peso da vida ou do evangelho, é um peso desnecessário de fato, né? Da religiosidade, da Ai, chatice. Tem gente que não é nem só religioso, faz questão de ser chato mesmo, né? não, tem que usar Então, aquelas roupas lá embaixo. aham, Eu não me incomodava de usar roupa ou vestido e tudo, mas aí às vezes eu me encontrava com as minhas amigas, tudo de calça comprida. Aí eu dizia assim, mas você tá de calça comprida? Ela, cala a boca. Porque se o pastor soubesse que elas estavam... Eu não podia, porque eu era casada com o aham, pastor. Se o pastor soubesse que elas eram casadas com... ou que elas estavam de calça comprida, iam ser disciplinadas, com certeza. Eu escapei sim, da disciplina, porque eu disse que o pastor tinha pegado piolho, aham. mas foi duro, viu? Esse negócio, até o meu cabelo crescer mais um pouco. E o meu marido, olha, foi muito caos, que ele, pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Eu cheguei com um buquê de flores amarelas para ele, para poder. Que depois eu vi a besteira que eu tinha feito, e foi um caos, amigo. Já imaginou? Foi um caos. E Ai, como é, muito ruim. e como é que foi para vocês saírem desse legalismo, dessa chatice da igreja? Como que vocês Ai, foi. romperam? Sim, foi assim. Então, eu sempre tive chamada ministerial, né? E o meu marido já tinha feito seminário em Fortaleza, na época. Nós casamos em 77. Na época, não tinha seminário bom, não tinha, só tinha um Uhum, seminário lá em João Pessoa, muito legalista. E uhum. ele tinha feito seminário nos Estados Unidos. E esse Sim, mesmo seminário, eu me inscrevi e fui aceita. E ele disse... E nós passamos passamos um ano e meio juntando dinheiro, nós mesmos, que pagamos nossa estadia lá. uhum. Aí eu engravidei, assim, Eita. do nada. Engravidei, com 8 meses de casada, esperei ter a minha filha. E com um mês, eu coloquei ela dentro daquela caminha e, fomos Foi pro embora. seminário. Fui para o seminário, para a Califórnia. Aí E você levou ela para as aulas do seminário? meu marido ficava com ela. Ah, legal. Graças a Deus, tadinha. Meu Já marido pensou é um ela lá? excelente, ele que está cozinhando nessa quarentena. Gente, ele cozinha muito bem, ele cuida. Eu que cuido da casa, mas das crianças, a gente Que sempre coisa dividiu. boa. Isso é bom Bom, aí demais, porque se você levasse ela para uma aula de hermenêutica, tadinha, com 5 anos ela ia estar doidinha já. não, 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 não. Muito legal. Ele então, tomava conta. Aí, quando eu chegava meio-dia e meio, que começava às 7 horas, terminava Uhum. meio-dia, eu chegava meio-dia e meio, ia a pé, a gente morava nas housings lá do. Ele dizia: toma que a filha é tua. Aí eu, Tchau. tchau. Porque, coitado. Não, e ele trabalhou, nós nos sustentamos, ele trabalhou de faxineiro. Lá o seminário era uma igreja imensa, que cabia 5.000 pessoas, e ele trabalhava de faxineiro e de guarda noturno. Já pastor, Caramba. administrador de empresa, tinha um senhor emprego aqui no Brasil, eu também. Eu sou Uhum. tradutora, intérprete, eu era tradutora de uma multinacional. E Uhum. nós fomos para lá com o nosso próprio dinheiro, e ele teve que trabalhar de guarda noturno e faxineiro. Ele era faxineiro à tarde e guarda noturno à noite. Chegava em casa, eu já saía para o seminário. Nos fins de semana eu era babá de 2 menininhas, era ótimo, porque eu levava elas no domingo para a escola dominical. Aí eu Uhum. ficava assistindo o culto. E durante a semana eu era... O que é que eu era? Eu era secretária bilíngue de um pastor evangelista, pastor... Meu Deus, que vergonha. Meu marido trabalhou com ele como evangelista muitos anos.
Eu vou me lembrar depois, mas enfim. Tá joia. Pois é, trabalhei de secretária dele, de tarde, enfim, a gente lutou muito. E eu fiz o seminário lá todinho, ele também já tinha terminado. Voltamos Aham. para o Brasil, fomos para Campinas. Certo. Ele era diretor-geral da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Campinas era Uhum. pior ainda, amigo. É, lá é mais conservador. Eu nasci Nossa, nas redondezas de Campinas e eu sei que ali sempre foi um núcleo de conservadorismo muito grande. Dentro da continua. Assembleia, então, muito forte, né? Horrível, horrível, horrível. Eu sofri muito, muito, muito. Aí, agora, lá nos Estados Unidos não tem legalismo, né? É totalmente É, diferente do Brasil. lá é Quando eu tranquilo. cheguei lá, vi as mulheres com maquiagem. Eu nem levei maquiagem, que eu nem tinha. Também eu era bem novinha, não precisava. Aí eu, como Aham. assim? O pessoal tá maquiado, o pessoal muito arrumado, o pessoal lá vai até de vestido longo, na época. E o de longo, eu falei, uau, eu tô na Assembleia de Deus, meu marido disse, tá. Eu me belisca, me belisca. Foi uma Todo libertação muito grande. mundo. Até porque é ruim usar saia lá, um frio danado, né? Então tem que ir de calça mesmo. Não, eu fiquei assim, ó, Ó, não o acreditei. Eu disse, Sandro mas tá por que falando essa aqui se não é. diferença? Ô, desculpa, o Sandro tá falando aqui se não é o Bernard Johnson, que foi. Bernard Johnson, yes, Ó, fui o secretária. Sandro ele é meio assembleiano também, por isso que ele tá sabendo de tudo. Ah, Mas é? ele Pois desviou da é, Assembleia e Bernard Johnson. encontrou o Ah, caminho. esse homem, olha, esse homem foi para a minha vida e para a vida do meu marido uma bênção. Nos Estados Unidos, ele trabalhava numa igreja em San José. Eu morava em Uhum, Santa Rosa, era 2 horas. Então, uhum, eu ia 3 vezes por semana, fazia todo o trabalho dele de correspondência, de tudo. Ele deixava tudo gravado, o que era para mim terrível. Mas como desculpa a falsa modéstia, eu tenho inglês muito bom, né? Fiz letras de uhum. tradutora intérprete, literatura americana, inglesa. Mas às vezes era difícil, às vezes eu ligava para meu marido, como é que escreve tal palavra? Porque uma coisa é Aham. você ver escrito, outra Sim, coisa. Mas ele foi uma bênção nas nossas vidas, viu? Pastor Bernardo que Johnson legal. foi uma Então bênção. foi ali nos Estados Unidos que vocês conseguiram romper com esse legalismo à brasileira que existe aqui, né? Lá Sim, era uma coisa muito, mais muito, leve. muito, muito, muito. Foi muito bom para nós. E quando nós voltamos, foi muito difícil, porque a gente voltou para Campinas, não Aham, voltamos para Fortaleza. O meu marido, o Ricardo, era diretor executivo desse seminário que eu te falei, o nome, meu Deus, aham, ETAD, sim, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Ele era o diretor aham, executivo, eu era tradutora. Traduzi muitos dos livros da ETAD, muitos, aham, muitos. E eu ficava em casa. Aí lá nos Estados Unidos eu tive uma filha, engravidei também assim. Sempre minhas gravidezes eram de surpresa. aham. Ah, e foi muito, muito importante esse período lá. Eu cresci muito nos Estados Unidos, aprendi meditação, aprendi leitura bíblica. Nosso seminário era muito de discipulado. Uhum. Nosso seminário era o meu, né? Que foi o do Ricardo também no passado. Muito de crescimento espiritual, muita meditação mesmo, 3 vezes por semana. Não sei te explicar como foi uma vez na minha vida esse seminário. Que Foi muito coisa bom. boa, que bom. Que bom que você não ficou enjoada e legalista, né? Ficou gente boa Não, de e Deus lá, na nossa. terra. E eu dizia para o pastor Bernardo Johnson, né? Eu digo, pastor Bernardo, eu não entendo, porque quando ele chegava aqui no Brasil, a mulher dele usava uma peruca de cabelão, e ela tinha um cabelo bem curtinho, a irmã Doris Ah, Johnson, é? Ela e fazia. usava roupona. E eu dizia assim, mas por Aham, que vocês aqui são tão diferentes? Por que a gente não rompe com esse legalismo no Brasil? Por que a gente não ajuda o Brasil? Ele me chamava de Juju. Ele, aham, Juju, não é assim, um homem muito bom. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria romper com esse legalismo. E uhum, como a gente morou em Campinas, quando nós fomos, morreu um pastor muito amigo nosso, que foi o discipulador do Ricardo, pastor Ademir Siqueira, e o Ricardo, tinha 15 pessoas na igreja Bethesda, na época, era a Assembleia de Deus da Aldeota, que era o bairro aham, chique. sim, Mas tinha os mesmos legalismos da Assembleia de Deus. Pastor sim. Ademir teve um acidente de carro muito grande, e na hora que ele estava com. Ele teve. Eu esqueci o nome, que rompe as veias.
ele chamou o nome do Ricardo 3 vezes. Olha. Ricardo, Ricardo, e todo mundo achava que era ele chamando o Ricardo para substituí-lo. Uhum. Aí eu digo, não vou de jeito nenhum, eu amava Campinas, amo Campinas, não vou, e foi uma coisa muito interessante. Deus falou comigo, foi muito interessante, porque eu tenho umas práticas espirituais, eu gosto que Deus me fale na palavra que eu estiver lendo, eu leio 5 capítulos por dia, até terminar a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda umas 13 vezes. Aí eu disse, Deus, tu falas para mim que esses versículos saltem aos meus olhos. Foi assim, demais. E eu estava lendo sobre um menino que estava dando, uma mãe que estava com muitas dores para dar luz de parto. Eu nem me lembro mais onde é que era essa passagem. E aí o Ricardo foi para Fortaleza para o enterro desse nosso grande amigo. Uhum. E quando chegou lá, um irmão chegou para o Ricardo e disse esse versículo cabe a ti atravessar esse povo, ajudar esse povo a atravessar para o outro lado do rio, que eu não lembro mais, acho que é Josué 1. E aí eu estava lendo exatamente Josué 1 e essas letras começaram a saltar. Não, Senhor, pelo amor de Deus, não quero ir para Fortaleza. Uhum. Eu e o Ricardo passamos 3 dias orando, ele lá e eu cá. E aí um dia ele me liga, e aí? Ele me chama de Jubes. Ele diz, Jubes, e aí? Você tem alguma resposta de Deus? Eu digo, rapaz, tem um versículo aqui que está saltando nos meus olhos. Ele falou, não acredito. Um irmão veio assim no ouvido do Ricardo e recitou esse versículo, esses versículos, né? Que são vários. Uhum. Aí eu digo, então, eu pensei, infelizmente... Então lascou, né? Lascou tudo, cara. Eu fui. Mas foi ótimo, porque aí lá a gente começou a romper. Era uma congregação da Assembleia de Deus, lá da Tereza Cristina, dessa bem grandona. Uhum. Eles mandaram a gente ir embora de boa. E começamos a igreja, que antigamente o nome era Assembleia de Deus Betesda, sem legalismos. Fomos muito criticados, fomos chutados. Foi terrível, mas a igreja começou a crescer. Ela tinha umas 3.000 pessoas. E aí Deus nos falou para virmos para São Paulo, para abrir uma igreja Betesda, e daqui a gente abrir em vários lugares do Brasil. Uhum. E também é outra história, assim, bem punk. E a gente veio, que também tudo, cara, eu peço prova. Tudo eu digo, não, peraí, eu não vou. Por quê? Eu tinha uma escola de inglês com 250 alunos. Eu sempre fui professora de inglês para executivos, professora universitária na Universidade Federal do Ceará. E eu não ia deixar toda a minha vida por uma aventura. Então, Deus teve que me falar muito para eu vir para... Porque eu queria ir para Campinas, cara. Para mim, eu amo Campinas. São Paulo, cara, essa cidade que eu vim aqui dizia, meu Deus. É um barulho, é um trânsito, né? O trânsito está cada dia pior. Enfim, já estou aqui, sabe há quantos anos? Em março, se eu sobreviver, vai fazer 30 anos que eu moro aqui. Vai sobreviver, sim. Em março do ano que vem? É. Ah, tá. Aí já eu não sei, né? Tô brincando. Vamos sobreviver, se Deus quiser. A gente pega firme aí no nosso isolamento e pede a Deus que mande alguém ajeitar uma vacina logo, né? Não é? A gente sair tomando vacina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro muito legal que é O Sexo entre a Culpa e o Prazer. E eu queria que você falasse um pouquinho do que te motivou a escrever, especialmente entre a culpa e o prazer. Por quê? Então, esse livro foi a minha dissertação de mestrado na Metodista, aqui de São Paulo, que eu pesquisei alguns autores por período sobre autores evangélicos sobre sexualidade. Sim. Né? Pesquisei. Na década de 80 era aquele pastor líder da CEPAL. Ai, meu Deus. Ixi, da década de 80? Da CEPAL? Vai, Sandro. Sandro tá aí. Mas é o Valdir Sternagel? Não. O Valdir é cuca fresca. Era Ai, meu Deus. Ah, não. Você diz um conservadorzão. Sim. Calma aí que o Sandro vai falar para nós já. Ele Tá. é o nosso
o que sabe as fofocas, tudo da pastorada. Ah, então tá. Da CEPAL, ele meu Deus, ele é super famoso. Enfim, eu analisei 2 livros dele, e analisei também 2 livros do Robinson Cavalcante, de falecida Sim, memória, aham. que era. E depois no meu livro você vê que ele era, entre aspas, bem liberal. Eu o Jaime conheci, Kemp. Jaime Kemp. Ó, o Sandro eu falo, Ótimo, ele é isso, bom Jaime Kemp, demais. inclusive era nosso amigo pessoal, mas Aham, eu analisei 2 livros dele, Eu Amo a Palavra Sim, e o outro eu esqueci, e analisei 2 livros do Robson Cavalcante sobre sexualidade, que depois a aham. gente fala sobre isso, e analisei, que é da década de 90, 80, 90, analisei uma pessoa, aí eu analisei Robson Cavalcante, Pastor Paulo de César Brito e Claudete Brito, do Rio de Janeiro, que Uhum. o livro Eu Amo... não, o livro é sobre censuras no casamento, que eu esqueci agora o nome Aham. do livro. Eu devia ter pegado o livro, né, para poder ver. Não, tá E, tranquilo. e depois analisei também, algum assessor teu aí diz o nome do livro do pastor Paulo de César Brito, Aham. e o último, que é um pastor bem polêmico, que eu achei interessante analisar o livro dele, porque ele é um pastor que, inclusive, ele esteve aqui no meu doutorado. Eu chamei ele para participar da minha banca. Ele é bem polêmico, ele é da Igreja Episcopal Anglicana. Vou me lembrar, meu Deus, participou Calma da aí que minha o banca. Sandro já lhe Sandra, fala. ajuda aí, ele participou da minha banca. Então, e eu analisei um livro dele que se chama Sexo na Bíblia, que são Certo. vários autores, mas ai, meu Deus, o nome dele está aqui. Mas, enfim, ajuda aí, Sandra. Então, eu analisei 4 pastores bem fundamentalistas Aham. e um, que é o nome dele veio e fugiu, que ele é bem cuca fresca, bem aberto. Eu Certo. analisei, eu fui de todos os autores, de vários teólogos, desde a antiguidade, século II depois de Cristo, até a atualidade, e Aham. por que a igreja é contra... Porque a igreja evangélica, eu tô assim, generalizando, né? Sim. E, no geral, a igreja evangélica é muito repressiva sexualmente. Uhum. Muito repressiva. Então, eu fui analisar os livros e qual era a teoria dessas pessoas. Fiz até uma interseção entre eles. Então, a maioria das proibições primeiro, é proibido todos eles, menos o último. Meu Deus! O Sandro está falando que o livro é Sexo e os Limites do Prazer. Será que é isso mesmo? De quem? Não Do sei. Paulo César Brito. Paulo César Brito. É. Agora, qual é o nome do pastor anglicano, meu Deus do céu? Que É o mora. Robson Cavalcante? Não, Não, esse é o esse aí foi. falecido. Não, mas é outro. Ele é episcopal anglicano, né? Que ele veio para minha banca. Ele é muito Aham. bom, ele escreve muita coisa boa. Enfim, eu vou me lembrar. Então, a igreja evangélica, no geral, tá? Então, eu Aham. analisei essas pessoas que eram por década de 80, década de 90 e a década de 2000, que foi esse que está aqui na minha boca, o nome dele. Meu Aham. Deus, como é que eu pude esquecer? Enfim, o que a igreja diz sobre sexualidade? Então, os outros 4, fiz uma interseção. É proibido ter relações antes de casar, Certo. mesmo dentro do casamento, é proibido. Eu posso ser explícita? Claro que pode. Agora, ó, que já tá 10 para as 10, a gente já libera aqui o palavreado. Não, é proibido sexo anal, é pecado sexo anal, é pecado sexo oral. Tudo isso eles diziam nos livros deles, tá? Isso dentro do casamento evangélico, né? Você Mesmo dentro do casamento. não pode Não ter pode sexo fazer anal e sexo anal. oral. Casamento, sexo anal, sexo oral. Só podia, é o que eu chamo papai e mamãe. Não pode Aham. mudar de posição. Ah, é? Não pode não?
Não podia, né? Na análise que você fez, né? Não, só o homem por cima e a mulher por baixo. Ó, Não Paulo pode. Garcia. Não, não era o Paulo Garcia, não. Que veio para. É o mais polêmico. Não, o Paulo Garcia não é polêmico, não. O Paulo Garcia, ele é bem tradicional. Amo o Paulo Garcia, mas ele é bem tradicionalzinho. Ah, meu Deus. Ajuda aí, é um que. Pede aí teus auxiliares. Quando a gente não estiver pensando nisso mais, vai vir assim na mente, ó. Tchum! Vai. É Oh, meu desse Deus. Ó, jeito. ele é professor na universidade, ele é professor da ciência da religião lá em Sergipe. Uhum. Então, Legal. esse cara, ele abriu assim a mente das pessoas, mas foi muito criticado. E então, lá no livro, eu analiso os porquês, eu analiso toda a influência de Agostinho, principalmente Agostinho, Sim. Tomás de Aquino, e Uhum. fui indo até os dias atuais. E, claro, em um dos capítulos, eu vou rompendo com essas falas, né? E, Uhum. principalmente, interessante, olha só, não vou falar mal de quem já morreu, mas vamos falar teologicamente, né? Que o Claro. Robson Cavalcante, nos 2 livros dele, ele fala contra sexo antes do casamento, fala contra, não pode sexo anal nem sexo oral, porém, ele tem um capítulo em um dos livros dele a favor, defendendo em um capítulo inteirinho a poligamia, que é Oxe! algo que, então, Nossa, que doideira, né? Porque. que é algo Por quê? Porque a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Anglicana é muito forte na África, Uhum. né? E Eu as acho que culturas africanas têm a tradição poligâmica, né? então, para eles não perderem os membros, então começar. Mas eu achei interessante ele, no Brasil, que nós somos um país que é monogâmico, ele Sim. defender a poligamia. Entendeu? Então, eu taquei o. Rapaz, Desceu a lenha. desci a lenha. E foi muito interessante. Foi meio doloroso, porque terminei, defendi meu mestrado e depois eu fui transformar em livro. Eu tirei um monte de dados científicos Uhum. para não ficar um livro chato. Mandei para a gráfica. 3 dias depois que o livro estava na gráfica, o bispo Robson Cavalcante foi assassinado. Aí eu digo, meu Deus, eu fiquei Aí. doidinha, porque eu taquei o pau dele no livro, né? Eu falei, não Uhum. falei mal, mas eu Claro. fiz uma crítica, uma análise crítica. Exatamente, porque é uma análise crítica do pensamento do autor, que não tem muitas vezes nada a ver com a pessoa, né? Não, Robinson, né? Ó, foi, o foi. pessoal está perguntando se é Naldal Alves ou Gerson Vilas Boas. Não, Nenhum dos dois. meu Deus do céu, eu preciso, meu Deus, como é que pode estar na minha. Peraí, só um instantinho. Porque Tá, tá vai aqui lá. na minha tese. A galera tá mandando aqui, mas ninguém tá acertando. Vamos fazer um bolão. Quem acertar ganha um copo de Guaraná Antártica original. Isso aqui, ó, da portuguesa. Tá aqui, gente, na minha tese, tem o nome do cara. Aí. Meu Deus do céu, foi agora, dia 5 Dia 5 eu defendi essa tese antes de acontecer Aham. tudo isso, né? Meu Deus, Carlos Eduardo Brandão Calvani. Ah, Doutor, ninguém acertou, então ninguém ganhou o copinho de Guaraná aqui que eu ofereci. Carlos Eduardo Calvani, o Calvani, Calvani. super polêmico, da Universidade Federal de Sergipe. Calvani. Calvani. Então, Então aí você escreve, e aí foi bem na época da publicação que aí o Dom Robinson foi assassinado, né? Ele, a esposa, e aí o coração ficou apertadinho, né? aí eu fiquei pensando, eu tiro, mas eu não falei mal dele, eu falei das teorias Sim, dele, né? Eu tiro da gráfica, não tiro, aí eu ainda demorei um pouquinho para começar a distribuir o livro, porque. Mas eu não falei assim, o livro não está atacando ele, e sim algumas ideias, não só dele, mas dos claro. 4, sobre Sim. esse legalismo, esse puritanismo, a influência do puritanismo
na igreja evangélica, né? E você acha que tem influência direta de Agostinho? Porque eu percebo no que ele escreve muito, mas muito legalismo. Porque ele era alguém que tinha muita dificuldade na área da sexualidade, e aí um dos modos com o qual ele lida com isso é a proibição total de tudo, né? De tudo. E você sabe a história dele? Tem um autor, pede aí ajuda aos universitários, tem um autor muito legal, que eu leio muitos dos livros dele, agora eu esqueci o nome. Ai, gente, o que aconteceu comigo hoje? Enfim, eu não Sábado tô de velha não, quarentena. tá? É sábado de quarentena que dá preguiça. Então, esse Agostinho foi muito... Vocês tem um livro de um cara que eu gosto, ai, eu leio muito livro dele, eu gosto demais. E ele escreveu sobre Agostinho, ele é uma ficção. Agostinho teve uma mulher durante 9 anos, né? Ele foi casado, tinha um filho. Uhum. E a mãe dele mandou ele deixar... Um dia ele viajou e a mãe dele mandou essa mulher e o filho irem embora para ele casar com uma menina novinha, virgem, que tinha Isso. sido prometida por, acho que era Mônica, né? Santa Mônica, Uhum. a mãe dele. E ele ficou tão traumatizado que porque ele amava essa mulher e ele vivia com ela, era uma concubina dele, amava o Uhum. filho. De repente, a mulher sumiu da vida dele. Tem um livro muito... É um sueco que escreve sobre ele. E aí, 8 meses depois, ele se converte, entra para a igreja católica romana, igreja romana, Uhum. e ele virou esse homem pudico, entendeu? Esse homem Sim. impertinado contra a sexualidade, contra o sexo, mas, na verdade, eu acho que era uma sexualidade embutida, mas ele fez... Exatamente. E talvez tenha influenciado diretamente o catolicismo romano, né? Aquilo que veio com toda a força nos papas, né? Com toda essa maluquice religiosa. Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. Em 1 hora, o nosso Instagram ele derruba automaticamente a conversa. Você está tranquila para a gente conversar mais um pouquinho? Porque A gente nem riscou a superfície ainda. Pois é, porque aí a gente desliga agora e já Tá. reconecta. E aí a moçada que está aqui já acompanha a gente. Assim a gente não perde na hora que cair aqui em 1 hora. Pode ser? Beleza, tá bom. Ok. Então aí a gente vai para o intervalo, igual faz na Me TV, né? chama, hein? Me E aí chama. vocês vão comer uma pipoca. Tem 30 segundos, nós estamos de volta. Tá bom, Valeu! beleza.